Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 elementos importantes para um atendimento bioniano, ou seja, para Wilfred Bion, um psicanalista que é muito importante na minha jornada, e também para o grupo GEPA, do qual sou uma das integrantes. Hoje nós vamos falar sobre função alfa, elemento beta e elemento alfa. O que seria isso para o Wilfred Bion? Claro que traduzido por aquilo que eu consegui imprimir da teoria, né, de uma forma mais tranquila, mais leve, que possa chegar até você que está tentando entender um pouquinho mais ou tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais de psicanálise. Vamos entender então o que seria isso para essa proposta de psicanálise do acolhimento? Para que a gente possa iniciar o fluxo de pensamento, essa proposta, eu preciso iniciar por função alfa, que seria uma característica fundamental tanto na função materna quanto na função de analista, na pessoa do analista. Para que o sujeito tenha função alfa, ele precisa ter uma característica em si de capacidade de reverie, que também é um conceito bioniano, que já tem um vídeo que eu vou deixar depois no card, abaixo deste, para quem ainda não pôde ver o que seria reverie. Né? Então, seria basicamente sonhar o sonho do outro. Aquele que tem capacidade de sonhar o sonho do outro sujeito. Então, a mãe que sonha o sonho do bebê. O analista que pode sonhar o sonho do paciente. Por mais maluco que ele pareça. Né? Então, assim, é estar junto, é criar um ambiente de acolhimento, de respeito. Essas são características que estaria presente na função alfa. Seria, se a gente comparasse a psique com o aparelho digestivo, seria a digestão daquele alimento, que agora a gente estaria comparando numa analogia simbólica, né, com o pensar. Então, aquele pensamento caótico, desordenado, que o Bion vai nomear como elemento beta, ou seja, elementos que não foram pensados. O elemento beta ele é composto também por objetos bizarros, coisas que eu não sei descrever. Muitas vezes, você pode até identificar isso no seu dia a dia, você sente um desconforto, uma angústia, mas não consegue dizer o que é. Às vezes você acorda assim, porque pode ter levantado ali durante o sonho alguns sentimentos desconfortáveis que se tornam esses elementos bizarros, que é o caótico, é o confuso, é aquilo que não dá para nomear. Não há palavras que dê conta de descrever o que seria o elemento beta. Então aqui a gente já tem um conceito. Elemento beta, aquela coisa caótica. A função alfa, ela vai promover essa digestão. Seria pensar, sonhar esse elemento beta para que eu possa então transformá-lo em elemento alfa. Se a gente está falando que a função alfa é essa digestão, o elemento alfa se aproxima de algo mais tranquilo. Ainda não é um pensamento. Nós poderíamos colocar o elemento alfa como um próton-pensamento, um início, uma sementinha que tanto a mãe quanto o analista vai oferecer ao paciente. Se a gente tem o elemento beta sendo algo confuso, caótico, você tem ali uma introjeção agora, depois desse elemento passar por uma função alfa, agora você tem o elemento alfa, tranquilo, pensado, ponderado. Uma sementinha que será entregue ao paciente, para que ele possa deixar que ela germine, para que ele possa pensar aquilo. Se a gente está dizendo então que o elemento beta é caótico e o elemento alfa é transformado, é leve, é pensado, é digerido, então significa que o elemento beta foi descartado? Não. Na realidade,
Quando a mãe ou o analista, como a gente está usando nesse exemplo, faz esse processo de digestão, ele pensa aquela situação, ele não anula o elemento beta, mas agora ele acopla junto àquilo que está caótico partes mais tranquilas, saudáveis, para que assim o paciente possa ponderar. É como se essa função alfa fizesse uma filtragem daquilo que é do paciente, daquilo que não é, aquilo que são fantasias, aquilo que é realidade. Percebe? Quando a gente está falando de uma sessão de análise, o analista ele não pensa pelo paciente. Muito pelo contrário, ele promove um ambiente para que o paciente possa, por si mesmo, conduzir o fluxo do seu pensar. Então, a mudança que a gente espera, que acontece em análise, ela precisa vir de dentro para fora. Porque se for ao inverso, se o analista trouxesse tudo já pensado e pronto e desse caminhos para o paciente, ele seria dependente do analista. E essa não é a proposta. A proposta é que o paciente se torne o seu próprio analista. É que ele possa internalizar, simbolizar aquele modelo da dupla analítica. Para que ele possa, por si só, fazer esse processo de digestão interna. Percebe por que é importante que o analista e a mãe possam ter a capacidade de reverie, que é sonhar o sonho do outro? Capacidade de reverie não se limita só a isso. Nós podemos também colocar que seria a esperança, sabe? A esperança de mesmo eu olhar para uma situação difícil, eu acreditar que ela vai passar. Então, mesmo que teu paciente chega com um sonho mirabolante que pareça impossível, vamos ver quais são as possibilidades, o que a gente precisa para isso. Se der errado, depois a gente vê. Mas a ideia é estar junto, é acolher, é acreditar. Precisa haver esse ambiente ali de acolhimento para que possa se desenvolver função alfa. Então, só para a gente recapitular, até mesmo por vídeo não ficar tão extenso. Função alfa precisa ter acoplado capacidade de reverie, sonhar o sonho do outro. Então aí eu consigo desenvolver função alfa, que seria esse processo de digestão daquilo que está caótico. Vou trazer um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais didático. O paciente chega para você e ele começa a te trazer uma história, um contexto, por exemplo, um filme. Né? Então ele diz assim, nossa, no fim de semana eu assisti um filme que me causou um pouco de desconforto. E aí ele descreve o filme. Todo esse elemento que ele está trazendo, esse desconforto, que provavelmente a gente poderia ligar a um elemento bizarro, que ele não sabe de onde é que vem, esse incômodo que surgiu, a descrição do filme, e muitas vezes ele começa com o filme, e aí ele corta, ele vai para um outro contexto, aí ele conta uma outra história, é um conjunto de situações que ele vai descrevendo que passaram com ele, percebe? O analista, ao captar essa informação, então ele abre para a função alfa, para essa digestão, e vai ouvindo aquilo sem se limitar a algum ponto específico da fala, sabe? Aquilo que o Freud chama de atenção flutuante, o Bion vai chamar de terminais abertos. Eu não fixo em nada do que o paciente me traz. Tudo aquilo é importante. Deixa ele falar, vai captando tudo. Quando ele já fez esse processo de digestão, surge então a intuição no analista. Só vai entender esse processo quem puder viver essa experiência. Aquele que puder viver essa situação vai entender do que é que eu estou falando aqui, ok? Quem já sentiu na pele. Caso contrário, duvido que essa explicação seja um pouco mais palpável, talvez fique um pouco mais abstrata. Agora, aquele que já viveu a situação analítica vai entender do que eu estou falando. Quando o analista intui agora sobre aquilo que ele está ali vivendo, né, ouvindo do paciente, ele pode então agora devolver todas as conexões que puderam ser feitas e retirar as partes que seriam entulhos. Sabe como entulho de construção, aquilo que o Bion vai chamar de debris, né? Entulho, aquilo que dificulta o fluxo do pensamento.
Então, quando o analista já fez esse processo, agora ele devolve. Percebe que quando você descreveu o seu sonho, a angústia do filme, essa outra situação, todas estão interligadas? E a gente consegue trazer para essa sua angústia, para esse seu medo. E aí vai ser muito particular de cada situação, de cada contexto. Mas aí você consegue as conexões. Porque a realidade, ela é toda conectada. Nada que você faz é por acaso. Tudo tem um motivo, ou uma repetição, um ato inconsciente. De alguma forma, isso tem conexão. Faz sentido? Então, quando o analista fez esse processo e devolve, quando ele traz esses elementos, essas pontuações, o paciente pega então essa sementinha, que seria o elemento alfa, e agora ele pode germiná-la, agora ele pode deixar que ela desabroche, que ela floresça por si só. Então aí vai fazer sentido para ele. Nossa, é mesmo, aquela parte do filme se liga nessa parte da minha vida. A dificuldade quando eu ouvi aquela história tem a ver com uma parte que eu passei. E aí o processo de análise vai acontecendo de forma natural. Então esse processo de transformação, de digestão da função alfa, que vai promover o elemento beta caótico se encontrar com o elemento tranquilo, para que o paciente possa olhar e ver, tá, então isso que eu não consegui nomear, se acopla aqui e ali, fazer as próprias ligações. Espero que possa ter ficado um pouquinho mais claro. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Permanece por aqui e acompanhe os próximos vídeos. Fica aqui a minha gratidão. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!